No último domingo, celebramos o 7 de setembro, data que marcou a independência do Brasil. Mas será que conhecemos de verdade o homem por trás da cena clássica do Grito do Ipiranga? Hoje, na nossa quarta literária, exploraremos a obra de Pedro, o homem revelado por cartas e documentos, de Paulo Resutti. E olharemos para Dom Pedro I, não apenas como o mito imortalizado em pinturas, mas como o homem revelado por suas cartas e decisões. Um homem cheio de contradições, ousadias, paixões, mas também responsável por alguns dos maiores feitos da história do Brasil. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Mentes Transformadoras e compartilhe com quem gosta de refletir sobre história e política. A imagem oficial de Dom Pedro I, estampada em livros e quadros, é a do herói perfeito. Mas em 2012, quando seus restos mortais foram estudados, a realidade apareceu em ossos quebrados, caixões improvisados e sinais de uma vida de excessos. O apelido Pedrão, usado pelos pesquisadores, humaniza o mito, mostrando-o como alguém que caiu de cavalos, se feriu em batalhas e morreu cedo. Resutti nos lembra que, além do quadro de Pedro Américo, existia um homem que escrevia a Marquesa de Santos: "Minha joia, receba o coração deste que é todo seu. Sou e serei eternamente o demonão que te adora." O mito escondeu o homem, mas suas cartas o revelam. Pouca gente lembra que Dom Pedro cresceu no Brasil. Era ainda menino quando chegou com a corte portuguesa em 1808. Gostava de andar descalço, brincar com escravos da casa real, caçar passarinhos e cavalgar. Essa infância livre no Rio de Janeiro moldou um príncipe mais brasileiro do que português. Relatos dizem que falava melhor o português popular do que o português culto. Essa proximidade com o povo explica em parte a sua facilidade de comunicação e também sua impulsividade. Você acha que um líder precisa ter vivido de perto a realidade do povo para governar bem? Em 1823, após a independência, foi convocada a Assembleia Constituinte. Os deputados queriam uma constituição liberal, que limitasse bastante o poder do imperador, fortalecendo o parlamento e reduzindo a intervenção da coroa. Dom Pedro, no entanto, não aceitava perder a autoridade. Em 12 de novembro daquele ano, ordenou que tropas fechassem a Assembleia, no episódio conhecido como Noite da Agonia. A partir daí, com a assessoria de juristas próximos a ele, redigiu a Constituição de 1824, outorgada sem consulta popular. O documento trazia inovações, como a declaração de alguns direitos individuais e a definição do Brasil como uma monarquia constitucional, mas instituiu também o chamado poder moderador, que fazia do imperador uma figura central acima dos três poderes. Muitos o acusaram de autoritarismo, e essa centralização de poder gerou tensões e até revoltas, como a Confederação do Equador. Apesar disso, a Constituição de 1824 vigorou por mais de 60 anos, até a queda do Império, servindo como base de estabilidade institucional. O que você acha? Dom Pedro foi um tirano ao sufocar o liberalismo da Constituinte ou um estadista que priorizou a unidade nacional? Pedro gostava de velocidade e riscos. Cavalgava com imprudência, nadava nu no Rio de Janeiro e não aceitava protocolos. Esse mesmo espírito o levou a enfrentar Portugal e proclamar a independência em 1822. Mesmo doente e cansado, bradou: "É tempo, independência ou morte." Depois, abdicou do trono brasileiro em 1831 para lutar em Portugal e garantir o trono da filha Maria II. Sua vida curta foi marcada por batalhas, feridas e vitórias. Ele foi apenas impulsivo ou era a ousadia que o Brasil precisava naquele momento histórico? Apesar da imagem de força, Dom Pedro sofria de epilepsia, algo perceptível até em suas cartas, com caligrafia irregular e frases interrompidas. Morreu cedo, aos 36 anos, exausto por doenças e excessos. Esse contraste mostra que até líderes poderosos são frágeis. Será que devemos esconder essas fragilidades ou aceitá-las como parte da condição humana? O 7 de setembro
foi transformado em espetáculo. A pintura de Pedro Américo imortalizou um herói montado num cavalo épico, mas a realidade foi bem diferente. Um príncipe cansado, com dores e montado em um animal comum. Mais tarde, em 1972, a ditadura militar usaria seus restos mortais como propaganda. A memória de Dom Pedro mostra como a história pode ser moldada por quem está no poder. Isso ainda acontece hoje? Leopoldina foi decisiva para a independência e para a consolidação do trono de Pedro. Filha do imperador da Áustria, trazia prestígio internacional para a jovem monarquia brasileira e era extremamente culta, com formação científica, política e artística. Em 1822, quando Pedro viajava por São Paulo, foi ela quem presidiu o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou decretos importantes, mostrando habilidade política. Sua carta enviada a Dom Pedro, instando-o a romper com Portugal, foi um dos fatores que antecederam o famoso Grito do Ipiranga. Além da política, apoiava expedições científicas, naturalistas e a criação de instituições culturais. Mesmo sofrendo com as traições do marido, manteve-se fiel à causa brasileira e conquistou o respeito popular. Um detalhe curioso e revelador: quando Leopoldina morreu, em dezembro de 1826, após uma gravidez difícil, relatos apontam que até os escravizados do Paço e do Rio de Janeiro choraram sua morte. Isso mostra como sua figura transcendia os limites da corte e era vista como símbolo de bondade e de compromisso com o Brasil. Sua perda provocou enorme comoção nacional e deixou um vazio político e emocional na vida do imperador. Muitos historiadores acreditam que sem sua lucidez e firmeza, a independência teria sido adiada ou conduzida de forma mais instável. Você acha que Leopoldina recebe hoje o devido reconhecimento por ter sido a primeira imperatriz e uma das verdadeiras fundadoras do Brasil independente? Poucos sabem que o coração de Dom Pedro está em Portugal, na Igreja da Lapa, no Porto. Ele mesmo pediu: "Meu coração sempre será português, mas minha obra será brasileira." Essa divisão simboliza sua vida entre dois mundos. Ele deve ser lembrado como herói brasileiro ou português? Até depois de morto, Pedro foi manipulado politicamente. Seus restos mortais foram trasladados várias vezes, usados em desfiles e propagandas. O imperador que viveu em movimento também não descansou na morte. Isso nos leva a refletir: como usamos os símbolos nacionais ao longo do tempo? Pedro I não foi apenas o protagonista do Grito do Ipiranga. Em 1824, outorgou a primeira Constituição do Brasil, estabelecendo a base legal do Estado. Criou o Conselho de Estado, incentivou o comércio, abriu o país a relações internacionais, negociou com Portugal e Inglaterra para garantir o reconhecimento da independência. Enfrentou revoltas regionais como a Confederação do Equador, mostrando a dificuldade de unificar o território. Consolidou o Brasil como nação soberana. Esses feitos mostram que ele foi mais do que um personagem de um quadro. Foi um fundador do Brasil moderno. Antes de abdicar em 1831, deixou o filho de apenas 5 anos como herdeiro. Em carta, escreveu: "Eduquem-no para ser melhor do que eu, para que governe com justiça." Em outra, confessou: "Meu querido filho, ainda tão pequeno, carregará sobre os ombros peso que nem eu suportei. Que Deus lhe dê forças." A ausência do pai e a instabilidade da regência marcaram a infância de Dom Pedro II, que cresceu estudioso, reservado e disciplinado, um contraste com o temperamento aventureiro do pai. O primeiro abriu caminho com paixão e pressa. O segundo consolidou o império com serenidade e cultura. Você acha que Dom Pedro II teria sido o imperador que foi sem a sombra intensa da figura do pai? De Pedro é frequentemente lembrado por suas amantes. De fato, teve muitas. Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, é apenas a mais conhecida. Teve outros envolvimentos, alguns rápidos, outros duradouros, que lhe renderam filhos fora do casamento. Em cartas, usava apelidos carinhosos e até jocosos,
revelando sua intensidade. Mas reduzir sua vida a essas passionites seria injusto. Ele foi muito mais do que um homem de paixões. Foi o fundador do Brasil independente, um estadista que deixou marcas profundas. Sua vida amorosa chama a atenção, mas seus feitos políticos foram ainda mais transformadores. O que deve pesar mais na memória de um líder? Seus vícios pessoais ou sua contribuição histórica? D. Pedro I foi mais do que o mito do Ipiranga. Foi um homem apaixonado, contraditório, mas também um estadista que fundou as bases do Brasil independente. Ao lado de Leopoldina, garantiu a separação de Portugal. Deixou o desafio da consolidação para Dom Pedro II. E viveu intensamente com todas as suas fraquezas humanas. Conhecer essa versão é compreender que a independência não foi obra de um herói perfeito, mas de um homem real que viveu intensamente e transformou a história. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Mentes Transformadoras e compartilhe. E me diga nos comentários, você prefere comemorar o 7 de setembro lembrando do herói idealizado ou refletindo sobre o homem real que fundou o Brasil? Para mais vídeos como estes, curta, siga e já ative o sininho.